Olá, bem-vindo ao nosso podcast Venom. Eu sou a Bianca e hoje nós iremos discutir um pouco sobre o que é ser mulher no Brasil atual. Eu tô aqui com a Camille, Oi. com a Milene Olá. e com a Natália. Oi. Se a gente for discutir sobre o que é ser mulher no Brasil, acho que a gente precisa primeiro começar discutindo sobre o que é feminismo, né? E basicamente o conceito do feminismo é a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, né? Vocês acham que o feminismo faz efeito na nossa sociedade atual? Muito, ainda mais que é um dos assuntos, vamos supor, dos trend topics que há no Brasil em relação à mulher. E eu acho Eu acho. muito importante frisar o que a Camille falou, igualdade, porque hoje em dia se confunde muito quando se fala sobre feminismo. Porque muita gente diz que, na real, é a mulher buscando ser superior ao homem. E isso acaba sendo o feminismo, na verdade, né? Realmente, eu acho que se vocês forem ver, a gente tá numa sociedade agora que pra gente chegar no ponto que a gente tá, de poder trabalhar e sermos tecnicamente livres, houveram muitas mulheres antes de nós que batalharam por esse privilégio, né? Sim, é uma Sim. questão que eu acho que dentro principalmente da história do Brasil e do mundo, às vezes a gente tem que lembrar a história dessas mulheres porque não é muito frisada, até mesmo nas escolas ou em outros ambientes. Com certeza. E eu não sei vocês, mas uma coisa que eu vi esses dias foi algumas mulheres dizendo que elas não são feministas, tipo, não se consideram feministas. Sim. E isso também acaba não fazendo sentido, porque o feminismo, ele quer igualdade. E ele que dá voz às mulheres. E essas mulheres falando que elas não são feministas, não tem sentido, porque elas não poderiam estar falando que elas não são feministas, porque elas falando, elas estão sendo feministas. Porque é o feminismo que dá voz às mulheres. Realmente. E eu acho muito sério, eu já vi casos de mães ensinando as suas filhas isso, tipo, filha, tu não vai ser feminista, mesmo que tu seja mulher. E eu acho isso muito errado, porque uma criança que nasce nesse ambiente, como que uma mulher vai passar isso de geração em geração, sabe? Sim. E tem uma coisa que eu vejo muito que é o pessoal, principalmente antifeminista, né, que é o movimento contra, falando, tipo assim, porque o feminismo de verdade era aquele de antigamente, né? Mas não, só que as pessoas esquecem que, assim como qualquer outro movimento social, o feminismo vai mudando conforme o tempo. E mudando, eu tô dizendo que ele vai conquistando algumas coisas e vai tentando buscar outros direitos para a mulher. Com certeza. Tipo assim, normalmente essas mulheres que se consideram antifeministas estão na internet postando vídeos falando que não, o feminismo nunca ajudou elas. Só que a partir do momento onde tu tem a voz em um certo local de mídia, por exemplo, a rede social TikTok, isso foi uma conquista do feminismo, porque até a mulher conquistar um simples lugar de fala, de poder falar, de se impor em algum momento ou de se dar uma opinião, já é uma conquista do feminismo. Então não tem o nexo em dizer que ela é antifeminista e usar das conquistas que o feminismo trouxe para nós. E eu sempre vejo muita mulher dizendo também que ela é antifeminista, não é machista. O que vocês acham disso? Porque eu acho uma besteira. Pra mim é a mesma coisa. É isso Sim, que é é o que eu basicamente a mesma falo. coisa. Muita gente confunde o movimento, entendeu? Mistura o feminismo com o feminismo. Inclusive, eu já vi muita gente dizendo, é porque não tem lugar para mulher de direita, ou não tem mulher para tal lugar. E quando fala do movimento, se refere ao movimento dizendo, porque é um movimento coletivista. Mas, gente, vamos começar com qualquer movimento social, é um movimento coletivista. Exatamente. E eu vejo muito também o fato das mulheres que conviveram com o machismo desde crianças acabarem sendo influenciadas, além do fato da religião, né? Porque tem muita mulher religiosa, assim, realmente religiosa, fortemente ligada à religião, que não se considera antifeminista só por causa desse motivo. Sim. E além disso, né, o machismo e o antifeminismo, eles geram alguns problemas sociais, né? Porque se a gente for ver no Brasil, hoje em dia, a mulher pode ser grandiosa academicamente, mas a desigualdade salarial é um problema recorrente. É. E também as mulheres, elas são a maioria nas universidades brasileiras.
e acabam sendo totalmente, né, desqualificadas e rebaixadas por conta apenas de ser mulher, o que não faz nenhum sentido. Exatamente. A gente tem exemplos concretos, assim. Nós vemos todo mundo, todo brasileiro que tiver vontade pode ligar a sua TV na Globo e assistir, por exemplo, o Jornal Nacional, onde a gente vê a Renata e o Bonner, os dois sentados numa mesa, os dois são âncoras do Jornal da Noite e eles realizam a mesma função. E mesmo assim, se a gente for analisar os números, a Renata, apenas por ser mulher, ela acaba recebendo menos dinheiro do que o Bonner, sendo que eles realizam a mesma função. Isso dá para ver muito da cultura brasileira, que há muita desvalorização em questão de gênero, em questão de cultura, em questão de raça. O Brasil tem isso enraizado em sua cultura e muita gente hoje em dia acha normal uma mulher mesmo fazendo as mesmas funções que um homem receber menos, porque tanto faz. A mulher é pregada para a visão do brasileiro como ingênua, talvez, menos valorizada que o homem, porque o homem sempre é o melhor, o grande, o que faz tudo, o que merece, mas a mulher nunca é assim. Então dá para perceber que hoje em dia, em questão assim de feminismo, muitas mulheres estão cobrando um aumento de salário para pelo menos ter a equidade do homem, tá ligado? Ter a mesma oportunidade e ganhar o mesmo direito. Por causa que no Brasil há poucos e poucas empresas que, mesmo a mulher executando a mesma função do homem exatamente, ela ganha a mesma coisa. Exatamente. Então eu acho que viver no Brasil sendo mulher é trabalhar mais que eles, é estudar mais que eles e mesmo assim ganhar menos do que eles, né? Sim, e aquele negócio que eu falei agora, que eu acho que vocês deram se introduzir e falar, que o movimento muda com o tempo. Antigamente, as mulheres lutavam pelo voto. Hoje em dia, elas lutam para que dentro do trabalho, dentro do mercado de trabalho, elas tenham as mesmas oportunidades que um homem. Exatamente. E eu acho que assim, agora que a gente abordou essa parte de dentro do mercado de trabalho, muitas mulheres acabam dentro de suas empresas, no ambiente de trabalho, sofrendo com assédio, né, gente? Sim, não no ambiente de trabalho, né, mas também em qualquer lugar. A mulher, ela tem medo de viver realmente, porque ela pode ser assediada ou qualquer coisa em qualquer lugar, saindo na rua, em transporte público, em transporte privado. Infelizmente, ainda tem aquela questão de jogar a culpa na mulher. Exatamente. A culpa é da roupa que ela estava vestindo, é do jeito que ela estava se portando. É complicado. Da roupa. Isso é uma das perguntas básicas que as pessoas fazem, os policiais fazem, quando vão falar. A primeira coisa que se fala é que roupa a mulher estava usando. Mas a gente tem que precisar que, independente da roupa que ela estava usando, ela não deve ser tocada por causa disso. Porque hoje a educação que é dada a uma mulher é que ela tem que se tapar, é que ela tem que vestir uma calça para andar fora de casa. E não é isso. Não se ensina um homem que, independente da roupa que a mulher estiver usando, não pode tocar nela. E essa questão de frisar sempre na mulher, não usa roupa curta, não sei o quê, dá a isso a pensar a outros que porque ela tá usando roupa curta pode tocar nela, porque ela tá pedindo, né? Afinal, ela tá mostrando o corpo. A mulher na sociedade de hoje é muito, não só na sociedade de hoje, desde os primórdios, é feita de um objeto sexual. É muito sexualizada em todos os termos. No entanto, que até um órgão que, em questão de função biológica, é somente para amamentar, sexualizaram, né? E esse negócio de tal roupa que a mulher usou não faz nenhum sentido, porque se a gente for ver casos de assédio, de estupro, são desde crianças de meses de idade, assediada pelo pai, pelo tio, pelo vizinho, até senhoras. Pessoas que têm a religião que cobrem todo o corpo são assediadas constantemente. Então isso desvalida todos os argumentos que qualquer homem ou qualquer pessoa julgue dizendo: tá, mas que roupa você usou? Não faz nenhum sentido, não importa a idade, não importa a cultura, não importa a roupa. Simples. Sim, porque até roupa não é convite, né? Sim, e outra coisa, a sensualização do corpo feminino é muito grande hoje em dia. Principalmente tu vê meninas, sabe? E aí, que às vezes elas estão usando uma roupa normal, elas saem de casa normalmente. E aí as pessoas ficam sensualizando o corpo dela
Se arruma assim, faz isso porque tu não tá legal assim, não tá decente pra sair na rua. Ou essas coisas que uma roupa pra ela é normal, porque é uma roupa normal. É essa a questão. Infelizmente, hoje, gente, as mulheres elas têm que se cuidar, inclusive em casa, porque se elas tiram uma foto que elas gostaram e decidem postar, elas têm que tomar muito cuidado com os assediadores também nas redes sociais, né? Porque não é uma coisa só cara a cara, acontece também por meio da internet. Sim. E o que acaba sendo bem mais perigoso também até. Porque as pessoas, elas não se identificam, mas na internet elas acham que elas podem falar tudo, porque tá ali, e daí elas acham que, porque tá ali, elas podem comentar. Eu Só vou por até isso. citar um caso de uma influencer que aconteceu há pouco tempo que ela postou, né? Que estavam falando um monte de coisas sobre o corpo dela e sobre essa questão de sensualizarem ela demais. Que é a Luari, ela postou o que comentam nos vídeos dela dançando, né? Porque ela faz TikTok, em fotos. E tinha gente dizendo assim, tipo, ai, se dá o respeito, menina, coloca uma roupa. E mesmo nos vídeos que ela tá com, tipo, calça ou camisetão, tem esses comentários de gente dizendo, gente assediando ela, sabe? E Sim. Sim, é um E e ela absurdo. tem a esses. mesma idade que a gente. Isso é o mais Exatamente. preocupante. Sim. É uma Então a super menina desde sexualização. nova tem que lidar com isso. Então, tipo assim, pra te sair pra rua, tu tem medo de sair sozinha, porque aí as pessoas acham, mas é um elogio que eu tô fazendo. Não, Porque eu tô buzinando. Mas é pra dizer que eu te achei bonito. Tu não tem que dizer. Tipo, tu sabe que a mulher fica assustada com isso. Isso não se fala, independente se tu achou ela bonita, se tu achou. Não fala. Eu te perguntei? Não, então não é pra falar. Em casos, exatamente. em casos de assédio, em questão de ai, buzinar, oi gatinha, é constante outra. Não, em pensar que, ai, nossa, a roupa dela tava convidativa, tava uma. Por causa que, assim, ó, tem casos diariamente de meninas, sei lá, de 10, 11 anos caminhando com a sua amiga na rua, pelo menos na frente de casa, brincando. E passa um senhor velho nojento que pega e buzina na questão de, nossa, eu acho que eu vou elogiar a menina, por causa que eu acho que ela está precisando. E assim, antes da parte de redes sociais ali, de sexualização infantil, a gente pode muito bem também trazer para casos piores, assim, por exemplo, o estupro. Ano passado, eu acho, vazou aquele vídeo daquele julgamento que teve do caso da Mariana Ferrer, que ela foi estuprada em Florianópolis e durante o caso dela foi decidido que o réu era inocente, né? O André Camargo Aranha ele foi dado como inocente e começaram a chamar de estupro culposo. Mas como é que um estupro pode ser culposo, Uma coisa gente? muito interessante, Basicamente, né? o juiz, que foi Ali o só tinha Hudson homem Marcos, julgando. o juiz, ele basicamente falou que o André Camargo Aranha estuprou ela sem querer. Estupro culposo. Foi sem querer. Ai, gente, sério, sério. E se vocês forem pegar. E se a gente pegar também, teve aquele advogado, né? O advogado desse André, o Gastão Filho, ele pegou e ele humilhou a, a Mariana, né? Ele falou sobre. Ele basicamente disse que a culpa era dela, que o réu não tinha culpa nenhuma e que ela tava vestida pedindo e que ela que se embebedou e que ela não era inocente, e enfim. Sendo que tudo isso aconteceu, ela era virgem ainda. E daí drogaram Exato. ela e levaram ela pra. Ela tava com as amigas dela E eu no queria clube aquele. entender como é que E tu tudo força aconteceu. uma pessoa a ter uma relação sexual contigo sem querer. Essa é a Isso questão, não faz gente. sentido. Infelizmente, a nossa realidade é essa, né? A E a gente gente sabe vive. o porquê que foi dada isso pra ele. Porque ele tem dinheiro. É, né? Exato. Só pagar, né? Tudo se resolve. Esse é o problema. É só dar umas cestas básicas que ele já fica livre. Mas enfim, né, gente? No Brasil, se a gente for ver, a cada 10 segundos, média, assim, de 10 segundos, uma mulher morre. E essa questão, ela provavelmente tem aumentado agora durante a pandemia, de 2020 pra cá. E tem uma questão, principalmente no TikTok, eu lembro uma época que se falava que os homens eram a maior taxa de homicídio, então como é que vai se falar de feminicídio? Porque feminicídio não existe. A questão é,
Por que o homem morreu? Ele foi morto pelo simples fato dele ser homem? Não, ele Essa foi é a morto questão. em brigas, em coisas assim, né? A mulher, ela morre por andar na rua, por viver. Ô, gente, e eu não sei se vocês lembram, agora que a Natália citou o TikTok, mas ano passado, eu acho, teve uma campanha pra eles causarem um dia de assédio, ou dia de alguma coisa, não me lembro, alguém lembra? Dia de matar as mulheres, ou de assediar as mulheres? Lembro. Tipo assim, que horrível, gente. Pra quê? Né? Assim, os homens decidiram entre si e se permitiram naquele dia que poderia matar e estuprar a mulher à vontade, né? Afinal, acho que um dia do ano vai ver eles precisavam fazer isso. Vai ver era descarregar. Que horror, sabe? Pra quê? Pra quê? E se a gente for trazer pro atual, assim, pra atualmente, essa semana, gente, o caso do DJ Ives, vocês viram? Sim. Ele é casado com a Pamela e a mulher dele e ele tiveram um filho e a Pamela decidiu que ela não iria mais se calar e então ela postou nas redes sociais dela vídeos onde ela era gravemente ferida, extremamente agredida por esse DJ Ives, na frente da mãe dela, causando vergonha. Filho dela, que é uma criança. E esse DJ Ives não tá acontecendo nada, né, gente? Outra, o público que viu toda essa repercussão desse caso, tem muita gente que tá passando um pano total pra ele e voltando a seguir. Por causa que desde que lançou o caso, o cara tinha mais ou menos 500 mil de seguidores e agora ele tá com 700. Ele tá E ganhando muito seguidor. dá pra ver a falta de capacitação não, mas a falta de inteligência do Empatia. público, que tá dando ibope pra ele como se ele fosse o incrível e tipo esquecendo de o total caso. Pois E é. outra, um dos motivos que também alegaram dizer por que ele batia nela foi por causa que ele tinha depressão, gente. Coitado, né? Ele Ai, precisava. gente, que motivo, né? Que motivo. E Ele o que eu acho precisava mais carregar essa dor, hein, gente? o mais engraçado é, por exemplo, nesse caso. Aí tu pergunta pra a primeira coisa que acontece, porque ele me agrediu, mas por que ele te agredia? E aí então a mulher tem que dar uma justificativa que pros outros a justificativa tem que ser plausível, mas aí o homem vai lá, fala qualquer coisa e está justificado. Ai, Sim, sério, as pessoas duvidam da mulher falando que ela sofreu violência, mas não duvidam do homem quando ele fala que a mulher é louca, ou ele fala que a mulher, sei lá, tipo, A mulher é louca, ela surtou. E da onde que já se viu que alguém depressivo, que tá, olha, sofrendo com muita dor, vai querer causar dor em outra pessoa? sim. Exato. E dava pra ver que as agressões dele não era só contra a mulher, mas ao mesmo tempo a pressão que ele fazia contra a família, por causa que a mãe dela e os parentes que aparecem no vídeo se calavam, simplesmente. Estavam ali no meio, mas se calavam, por puro medo. Exato. Sim. É uma dúvida pra gente ver. Mesmo que, por exemplo, a gente não tenha sofrido isso, dor das outras mulheres, eu acho, porque isso nos causa medo, né? Mas eu não posso sair pra andar, por exemplo, na madrugada. Sim. Eu não poderia. A probabilidade disso acontecer um dia com a gente, talvez não de ser até espancada, mas de ser abusada de certa forma, é muito grande. Quem é que nunca sofreu assédio de algum tipo de alguém, Qualquer né? Sim. Exato. E isso é horrível, né? Vamos ter que comentar, porque pensar que, vamos supor, tipo, se tu tá numa roda de amigas tuas, de adolescente de 16 a 18 anos, e tu perguntar quem nunca foi assediada, normalmente vai ter uma ou duas, mas vamos supor que esse grupo era de 10. Todas nós mulheres, meio que parece que nesse Brasil atual, nesse Brasil que a gente vive, a gente sempre tá sujeita a sofrer algum tipo de assédio, de abuso. E é horrível isso. Exato. Sim, todo mundo fala que não é todos os homens que fazem isso, mas são, tipo, 97% das mulheres que já sofreu assédio, pelo menos uma vez. E é triste porque é como se os homens se adonassem dos nossos corpos.
Como E eu se acho eles que é muito mais dissessem. do que olhar, entendeu? É muito mais do que isso realmente. Olhar não, tocar no caso. Às vezes tu se sente desconfortável por tu estar com uma roupa que não é nem extremamente decotada, se fosse também não seria um motivo, e a pessoa ficar te encarando, sorrindo pra ti de uma forma que tu se sente ameaçado. Sim. Exatamente. A gente sente quando é, tipo, é desconfortável, é ruim. E os Realmente. traumas que ficam depois do ocorrido são nítidos em qualquer mulher. Exatamente. É muito E eu triste, já ouvi gente. comentários normalmente, tipo assim, de reclamar que tinha alguém olhando pra mim, e eu vi, tipo assim, mas é normal pra mulher. Exato, isso não faz nenhum É sentido. Por essa a quê? questão. As pessoas normalizam, mas não é normal. Não deve ser normal. A questão aqui é uma grande objetificação de todas nós. Nós aqui. E nós temos o quê? E isso é completamente horrível, porque uma criança de 10 anos, por exemplo, foi estuprada pelo tio ano passado. E além disso, isso já é uma ponte para outro assunto. Ela foi estuprada pelo tio quando ela tinha 10 anos, ano passado, e a gente pode vir dizer que pessoas fanáticas religiosas decidiram pela criança que ela não teria direito de abortar, sendo que ela engravidou do tio com 10 anos. Pois é isso que as pessoas não entendem. O aborto não é uma questão política, não é uma questão política, não, é uma questão religiosa, é uma questão política, e envolve toda uma questão social por trás. Sim. E- E a menina, ela era estuprada pelo tio desde os 7 anos. Então, tipo, fazia muito tempo. E daí ela engravidou e foi pro hospital e tava cheio de protesto. Exatamente. Graças a Deus foi concedida, nesse caso, a ela abortar. Porém, no Brasil, o aborto é crime, gente. E só que O tem uma aborto é. questão. Essas pessoas que não queriam que ela abortasse, eu me ponho no lugar dessa menina. Imagina tu com 10 anos, carregando uma criança, da qual é fruto de anos de um trauma. E Exatamente. outra, por mais que o aborto hoje no Brasil seja crime, muitas mulheres fazem. Isso é um fato. Cerca, tipo assim, a causa do aborto ser ilegal traz muito. Traz uma coisa muito ruim pelo Brasil. Por causa que, tipo assim, ó, vai lá a mulher fazer aborto ilegalizado numa, sei lá, no meio de uma casinha que achou uma amiga que fez. É totalmente falta, não tem higiene, não tem estrutura para planejar um aborto, e ao invés dos brasileiros permitir o aborto para que menos mulheres morram, porque muitas mulheres morrem por causa de uma tentativa de aborto, não, eles dizem que não vou legalizar pelo simples fato que eu acho que é uma vida e outra. Eu acho que você não deveria abortar pelo fato que dane-se que você foi estrupada. Você deve ter essa criança. E outra É, questão aí que tu falou, tu disse que vai na casinha de uma amiga que foi e conheceu. Sim, só que tem uma outra questão. É a pessoa que tem o dinheiro e a pessoa que não tem. A pessoa que tem o dinheiro vai procurar um lugar, mesmo fazendo legal, um lugar que tenha condições, que tenha estrutura, ela vai lá, vai pagar, vai dar certo, e a menina que não tem o dinheiro, que não tem recurso, ou às vezes tomar uma pílula, porque, como tu disse, a amiga fez, deu certo. a questão aqui, gente, eu acho também, é as outras pessoas. As outras pessoas se sentem donas do corpo da mulher. A mulher, ela pode fazer o que ela quiser. E mesmo assim, no Brasil atual, o aborto ainda é crime. Quem disse que uma mulher que engravida vai querer realmente fazer um aborto só porque ele é legalizado? Isso não quer dizer. Legalizar o aborto não vai aumentar o número de abortos. Pode ser que diminua, pode ser que se mantenha estável, mas pelo menos vai haver a possibilidade daquela mulher que foi estuprada, daquela mulher que não quer ter um filho porque ela não tem condições, daquela mulher que simplesmente não quer ter um filho, simplesmente teve um problema, simplesmente ela fez algo sem responsabilidade e ela não quer ter aquele filho. Então ela vai poder abortar.
Sim, e daí, outra com questão. isso, se legalizarem a lei do aborto, pode até diminuir, tipo, a taxa de morte. Uma outra coisa que as pessoas Exato. não pensam é aquela coisa que assim, a mulher não tem condições nos orfanatos. Primeiro que os orfanatos no Brasil, muitos não têm, para não generalizar, né? Claro, não tem essa estrutura toda que as pessoas falam. E uma outra questão, né? Aí fala assim, mas a menina engravidou porque não usou preservativo. A culpa é dela, ela tem que ter esse filho. Só que a questão é que essa menina, ela nunca teve educação sexual, ninguém nunca ensinou para ela, ninguém Exato. nunca falou com ela sobre isso. Então, como é que tu vai querer que ela usufrua de um preservativo ou de um anticoncepcional se ninguém nunca informou ela? E também que nenhum método é 100% eficaz, né? Sempre tem risco de alguma Exatamente. coisa. E Mesmo que exista a educação sexual, às vezes tem essas exceções, né? Esses casos que sim. estão ali entre o 1%. Tem gente falando que até se tu coloca DIU, tem possibilidade, tipo aquele 1% de tu engravidar, então. Exato. Então, Nenhum né? método é 100%. É igual. E, E gente, outra, em questão de responsabilidade, eu acho que não é só culpar a mulher, né? Mas também o homem. Por causa que muita gente tem aquele discurso. Se tu quer abortar. Não, se tu quer abortar e teve filho, é só tu começar a fechar as pernas. O que exato. Isso daí Essa é uma. frase é extremamente machista. Exato. Isso daí é a base do machismo social. É a base do nosso Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus. É só. Tu ouve essa frase e tu já sabe que é brasileiro falando. Então, é triste, é horrível. E acho que vocês também se sentem mal, porque a gente é mulher e se ocorresse com a gente gostaria de ter essa possibilidade, entendeu? Mesmo que não Mas eu vi fosse na fazer. internet um cara que comenta exatamente isso na publicação da menina, fecha as pernas. Isso é horrível, gente, horrível. E normalmente os caras que falam isso são aqueles caras que eles sempre acham que a mulher é posse deles e que eles tentam mudar elas. Tipo, falam que não é bom ela sair com esse vestido decotado, ou que eles falam que gostam de uma parte do corpo dela, só que pros outros ela não pode mostrar. Tem que ser só pra ele. Sim. Então, Ai, como assim? sim. Nas redes sociais a foto tem que ser assim, assim, assado, porque senão mostra muito no teu corpo e não quero as pessoas vendo. Mas, porém, eu posso postar a foto se tu quiser. Se tu vir criticar, eu vou colocar alguma coisa na tua cabeça. Basicamente, ele coordena a vida da mulher. E E eu, dá pra. Pode falar, Bia. e eu acho que essa questão do aborto, gente, é muito ligada à política, com certeza, isso é fato. Os políticos, na maioria das vezes, eles não tentam não entrar nessa questão, porque é uma questão muito polêmica. Simplesmente porque o Brasil é baseado em muita gente machista. Sim. Dá pra ver a questão de outra total objetificação da. Se for ver nossa cultura em questão de mídia, música principalmente, a maioria das músicas são dizendo que a mulher é algo que o homem tem posse, tipo, ai, ela é minha. Só que não é bem isso que acontece e acaba que essa cultura vai se passando de geração em geração e a gente acabou normalizando isso num nível Pois é, as extremo. pessoas falam assim, o funk é ruim. O funk não é ruim. O funk foi uma música, uma forma de expressão até como surgiu dentro das favelas. A questão é a forma de como levaram ele daí em diante. As pessoas começaram a fazer letras falando sobre o corpo da mulher e cantando elas como se fosse normalmente. Então não é o funk que é ruim, é o que as pessoas fazem. É que o As funk. letras que sexualizam a mulher. Exato, o funk acabou se tornando negativo. Antigamente, a mulher ela era endeusada no funk. Ela era taxada de glamurosa, de rainha, de toda, de várias coisas. Mas hoje ela é taxada de muitas coisas ruins, muitas. Várias palavras aqui, vamos dizer, politicamente incorretas, se eu falar. Exatamente. Não faria muito bem. Palavras que acabam nos deixando tristes. É triste de tu ouvir isso. Fora que eu acho que começa desde novo. Acho que na própria escola, quando assim, um menino pega várias meninas.
ele é o pegador. Mas se a menina pega vários meninos, ela é rodada. Ela não é só rodada, ela pode ser outras palavras muito piores ainda, gente. Sim, eu dou um exemplo aqui, mas Que a gente não pode citar. Inclusive, um dos fatos em questão de escola, eu acho que é um problema muito grave do Brasil, é fazer meninas, e principalmente escolas particulares que exigem um uniforme, fazer das meninas não poderem usar shorts, saias, até se for dizer, porque vocês sabem, né? Não pode deixar a mostra, porque os meninos nessa idade da pré-adolescência nessa ficam idade, muito eles estão com os Então, hormônios a flor da pele, hein, gente? aflorados, eles ficam aflorados, sabe? Eles ficam super excitados usando o joelho, hein, gente? Eba! O joelho rasgadinho, hein? A questão é que esses mesmos a nossa meninos, eles educação podem machista. andar da forma... Os meninos podem andar da forma que quiserem. Exato. Eles podem de bermuda, podem do que quiser. Mas as meninas não podem com uma calça rasgada. A questão é que... E é isso que eu falo, entendeu? Então, tu ensina numa escola isso, porque não pode. Porque os meninos da cidade, né? Nossa, são muito complicados, gente. Então, na rua, esses mesmos meninos vão achar que é assim. Se a mulher não tá tapada, tudo bem. E É eu a tenho que educação dizer brasileira, né, meu povo? Eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, que as mulheres, isso é um bagulho é que as mulheres, elas são minoria politicamente falando, assim, se tu for ver. Tu não vê muitas prefeitas mulheres, governadoras Nós mulheres. tivemos uma presidenta mulher até agora. Exato, a gente teve uma. E há quanto tempo o Brasil é uma república? Muito tempo. E a gente teve uma mulher como presidente até agora. E aí? O que isso quer dizer? As mulheres, elas são a maioria. A gente vota como a maioria. E mesmo assim, no Congresso, nós somos a minoria, infelizmente. Sim. E aí eu acho Para que... muitos, a voz da mulher não tem poder, né? Então é muito melhor um homem, entre aspas, representando tudo e todos. Eu acho que aí entra também um pouco da questão que às vezes muitas mulheres não pensam nisso, né? Tipo assim, eu preciso de uma representante, uma pessoa que me represente lá dentro. Então vamos juntar outras e vamos votar em mulheres que possam nos representar. Não, vamos falar a verdade agora, vamos citar nomes. A última eleição de Porto Alegre, nós tínhamos uma mulher para ser votada, né? Sim. Manuela. A Manu. Exatamente. E ela não ganhou a eleição. Por muitos votos, gente. Eu fiquei chocada. Por muitos Eu votos. também. Não sei como que ela não ganhou. Votaram no Melo. E é triste porque a gente aqui, a gente luta contra o preconceito e mesmo assim o Rio Grande do Sul ainda é um grande estado machista, racista, bem preconceituoso mesmo. Inclusive é uma grande vitória nossa, do nosso governador, né? Mas se tu for ver, o Melo ganhou porque as pessoas votaram nele. Não só os homens, as mulheres também. Sim. E não sei como votaram nele, né? Até porque ele já tinha sido eleito antes e todo mundo já sabia o que ele fazia no governo dele. Mas mesmo assim votaram nele. Infelizmente, essa é a nossa situação. Eu não sei vocês, mas talvez eu mude um pouco total de assunto. Mas ouvindo falar assim, vocês já ouviram falar na rua, dentro de casa, não importa onde. Por exemplo, eu já ouvi eu dizer que eu preferia o meu cabelo de um jeito, e aí pessoas falam assim, até Joãozinho vir e falar que tu não que prefere de outro jeito, eu quero ver se tu não muda. Ou seja, tem aquela questão que a mulher, ela faz tudo, e principalmente o homem, sem televisão, pra agradar o homem. Que esse é o papel dela, inclusive, fazer de tudo pra agradar o homem. Muito Exatamente. estereotipação da mulher, né? No caso, o padrão, que ela tem que ter o corpo perfeito, ela não pode ter pelos, ela tem que saber cozinhar, ela tem que saber passar, ela tem que ficar limpando a casa. Ela tem que ter filhos. E outra coisa, eu acho que dentro da própria questão, eu não sei se seria certo falar acadêmica, mas assim, muitos homens acham errado ou se sentem ameaçados no momento em que uma mulher tem um maior conhecimento, vamos dizer assim, sobre certo assunto do que ele. Porque não pode. Sim, e normalmente a mulher sempre tem mais conhecimento que o homem. Tanto é que é comprovado isso. Que elas são na universidade, que elas morrem, duram mais, na verdade, que os homens, né? Gente, Então... vamos falar de exemplos reais, tá? A minha mãe, ela trabalha numa empresa de contabilidade, de uma empresa que trabalha com valores financeiros, blá, blá, blá. E ela teve um funcionário que era um professor matemático formado na URGS, tá, gente?
E quando tu é formado na URGS, tu se acha o máximo, né? E esse cara, ele já era bem mais velho do que ela. E depois de um tempo trabalhando lá, ele decidiu que ia se demitir porque ele não podia ter uma chefe mulher mais nova do que ele. Nossa, que cara machista. Essa foi a absurdo. justificativa. Acho que já foi tudo. Eu acho que aí, né, já... Não, e tem um negócio das mulheres que, tipo assim, tudo começa desde lá de cedo. Tipo, quando tu era criança, tipo, tu vai fazer alguma receita, assim, tipo, vai fazer um bolo. Aí, quando tu faz alguma coisa e tu dá pros teus parentes pra provarem, eles sempre falam, já pode casar, hahaha, brincando. Já posso morar Como com se a alguém minha, quisesse gente. se Muito casar, obrigada. gente. Não, Sim, e a a primeira outra- pergunta. E eu acho muito interessante que a primeira pergunta que é feita pra menina, tipo assim, quando ela pensa no futuro, né? É tipo assim, ai, nossa, filhos. Mas Exato, eu vou ninguém comer pergunta amanhã, da por que tua... tá me perguntando de filhos. Todo mundo sempre exige isso, casamento e filho. Sim, a Exato. mulher tem que se casar. Ela tem... Não, porque... E aquela outra coisa. Quando olha uma mulher solteira, às vezes a mulher, tipo, vive muito bem, tá ligado? Mas olha uma mulher solteira, tipo assim, ai, nossa, eu acho que ela precisa de um homem. Eu acho que a vida dela Ela é não tá solitária, ela é certa. solitária. Ela é solitária. Falta um homem na vida dela. Ela super bem, assim, de vida. e Ou outra, também eu quando acho que- a mulher é LGBT e tal. Sempre falam, ai, cura lésbica, cura. Ai, sim, meu Nossa. Deus, gente. Um outro ponto aqui que eu queria tocar, que uma vez eu ouvi, eu tava num grupo, né? Eu tava brincando na rua, pra vocês terem noção. Assim, eu acho que eu tinha uns 12 anos, e daí pegaram, tipo, a bola que a gente tava brincando com os meninos. Daí eu fiquei brava, e eu comecei a xingar eles e pedir pra devolverem a bola. Daí a primeira o que foi? Tá brabinha porque tá naqueles dias? E aí eu falei, não estou menstruada, mas se quiserem saber do meu ciclo, quando eu ficar, eu posso informá-los. Sem problema nenhum. Então é que, ai, já começaram, tipo assim, então se ela tá braba, ela tá menstruada, tá alguma coisa. Ou Sabiam que no seja, momento que tocasse esse assunto, ou esperavam que quando falasse sobre isso eu me sentisse desconfortável. Não, Não. outra coisa importante falar, tipo, que nem a Camille falou que vem desde antes, principalmente quando eu vou citar por mim, que é quando tu tem um irmão do sexo masculino, que eu tenho. Sim. A cobrança é totalmente diferente em questão de educação, porque aos meus 11, 10 anos, eu já, eu tinha que deixar meu quarto arrumado, tinha que fazer todas as atividades, meu pai me ensinava a cozinhar, eu tinha que lavar a louça, tinha que às vezes dar uma arrumadinha na casa, porque vocês sabem, né? Esse era o meu dever, e ainda é, graças a Deus. Então, meu irmão agora com 11 anos, ele pode fazer tranquilamente não fazer as atividades dele por causa que meus pais dizem, não, o que é isso, sabe? Acontece. Deixa pra Milene, deixa pra Milene. Deixa pra Milene. Meu irmão é assim, ele não faz, daí a minha mãe xinga eu. Exato. É culpa minha ele não fazer nada. Então dá pra ver que em muitas casas, quando se tem um casal de filhos, a cobrança cai totalmente na mulher e não cai no homem. E dá pra ver isso quando tu entra na internet, tem vários vídeos ironizando isso. E isso é uma questão de se pensar, que muito mostra, né? Que quando o homem às vezes vai procurar uma esposa, a mãe dele exige que a esposa seja quase uma mãe pra ele, lave roupa, passe pra cuidar do filhinho tudo dela, bonitinho. né? É como se o homem não tivesse casa, né? A mulher tem que fazer tudo, o homem não tem casa. Real, né? Como se ele não E tivesse é por isso que não vou dizer que é um dado, porque eu não sei. Tem várias sogras e noras que não se dão bem. Porque tem esse negócio machista nessa relação. Eu Os lembro filhos muito dela. engraçado quando a minha avó, quando os filhos dela iam na casa dela, ela preparava bife. Nossa, ela fazia um monte de coisa, né? Aí, às vezes, quando era filha mulher, ela assim, pode cozinhar, né? Tipo, tranquilo, tá as panelas ali, gente. Verdade, gente, concordo. Falaram tudo, verdade, concordo plenamente. E aí, gente, pra meio que encerrar, a gente pode falar também pelo fato de que ser mulher é horrível. Não é horrível, é ótimo ser mulher. Mas a situação, né, Sim. nas ruas é complicada, bem complicada. E vocês comentaram sobre a questão da cobrança em casa. Minhas irmãs sempre foram. Minhas irmãs são todas mulheres, né? Então a gente sempre teve tipo, o mesmo nível de cobrança.
Porém, a gente já ouviu algumas frases, algumas pérolas, né? Que eu vou chamar assim, que são coisas absurdas. A minha avó, uma vez, a primeira vez, logo quando ela veio morar aqui com a gente, quando a gente falou que era meu pai que lavava a louça a maioria das vezes, a primeira coisa que ela falou, como assim, com tanta mulher dentro de casa? A gente saiu da cozinha. Porque não tinha mais. Isso é muito do machismo enraizado, né? Da criação que as pessoas tiveram antigamente. Machismo de época, né? É. E uma frase dessa época bastante também é: lugar de mulher é aonde? Na cozinha. Tem outro ponto, gente, que vocês já viram que as pessoas têm na cabeça, que a menina mais nova, por exemplo, ela não tá interessada em estudar quando tá na escola. Não, ela tá interessada em correr atrás de homem. Ah, sim, é verdade. Ela tá sempre fazendo isso, gente, correndo atrás de um homem que seja, sei lá, o futuro marido dela, algo assim. Eu já ouvi coisas... Ela não tá correndo atrás do futuro. Sim, eu já ouvi Tá correndo coisas atrás de homem, hein? Que meta da minha vida, hein, gente? com amigas minhas, e eu acho, eu não sei se... Mas eu não sei, ela disse assim, eu vejo que tu tem uma visão de vida que é tipo assim, que tu quer ser tipo, uma princesa, Natália, coisa que eu não tenho. Eu juro, foi assim a conversa. Que eu não tenho pra mim. Tu quer ter uma casa, tu quer ter filhos. Eu não sei, só faltou falar que eu queria ser dona de casa. Entendeu? Então são umas coisas assim que de vez em quando tu fica, tipo. É bem complicado. E outra. Muitas coisas assim, tipo, de tios meus falando. E às vezes fica muito complicado tu falar no meio da família, porque tu vai abrir uma discussão ali que nunca vai acabar. Exato. Porque são muito mente fechada. E, gente, e vamos falar a verdade, se tu abre uma discussão com pessoas mais velhas, sempre vai ter aquele comentário de que a geração de agora é muito mimimi, blá blá blá. É muito mimimi. Exato. Essa geração Nutella, Nutella. Antigamente as mulheres ouviam e não falavam nada. Não, mas e uma coisa em falar em geração de época, eu já ouvi de uma mulher, tá? Ela tem o seu currículo acadêmico, tá? Ela faz direito e tal. Ela já falou bem assim. A vida da mulher era boa antes, quando a gente só ficava em casa, preparava comida, cuidava dos filhos. Realmente Nossa, era melhor antes, né? Sim, era muito melhor quando a gente era tratada Era melhor antes ser submissa de um homem. Claro. Cara, eu vou entrar num ponto muito interessante que eu vou falar aqui. Quando eu vejo a mulher falar sobre responsabilidades, quando cresce, vira adulta, tipo assim, não, porque a gente é esposa, a gente tem nossas responsabilidades, não sei o quê, mas é sempre ela falando, tipo, ela trabalha, tem a casa e os filhos. Mas quando é o homem, tipo assim, nossa, o homem chegou cansado do trabalho, gente, a gente tem que entender isso. Sabe? Então ele precisa descansar. Tá, mas e a mulher não cansa? Né? Ela não cansa de trabalhar também. É bem complicada essa situação. E eu acho que, assim, falar em cansaço, eu acho que tem a coisa de homens hoje em dia serem muito mais visados pelo seu abuso não só sexual da mulher, mas psicológico. Ser um homem que incentiva as mulheres a mudar coisas em si mesma, dizer eu não gosto de tal coisa, eu acho que tu devia mudar ou eu vou te largar. Porque tem muito dessa coisa hoje. Sim. Gente, e como a gente já estava comentando assim, muito durante o nosso podcast hoje, é extremamente revoltante. Além de complicar, a situação é extremamente revoltante. Eu acho que só de nós estarmos aqui gravando esse podcast mais de meia hora, inclusive, a gente teve muito assunto aqui para comentar. E é uma espécie de revolta de nós quatro aqui para esse machismo tão enraizado e para essa falta de igualdade que nós ainda sofremos. Muito mais tempo. Sim. Exatamente. Não. É extremamente... E só pra falar uma coisa, eu vi na Netflix um filme que ele é mostra basicamente como se fosse tudo ao contrário. Tipo, se o homem fosse uma mulher e uma mulher fosse um homem. Que o homem sofresse tudo que uma mulher sofre. O nome do filme é Eu Sou um Homem Fácil, que é muito bom. E retrata bastante tudo que a gente já falou, basicamente. Isso é muito interessante também, eu acho, gente. O cinema
trabalhar essas questões. Porque, querendo ou não, tu conversar às vezes não funciona. Então, se as pessoas virem de repente no cinema, nos filmes, nas séries, nas novelas, na TV, essas questões talvez elas entendam melhor. Pois é. Verdade. Uma forma Então- mais lúdica. Exato. E músicas e etc. Igual a música que tu falou, Nath, aquela. Qual era mesmo? Eu não sei a letra toda correta. É a música que a Nath citou, que é vamos dizer, um hino de revolta das mulheres, é a música da Elza Soares, que no caso é a Maria da Vila Matilde, Exatamente. que é simplesmente perfeita e retrata muito do que a mulher quer E hoje já ter voz. começa conscientizando a questão da denúncia, né? Então, se tu tá sofrendo alguma coisa, tu denunciar. Exatamente, porque é isso, gente, tem que denunciar. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. E pra encerrar agora, gente, a última informação que eu trago aqui pra gente discutir é o fato de que as mulheres negras ainda, hoje, têm 2 vezes mais chance de serem assassinadas do que as mulheres brancas. É um problema, né? Porque o Brasil em si só, ele tem vários problemas em questão de discriminação, tanto com raça quanto com gênero. Agora, quanto os dois, fica um pouco mais complicado, Eu vou sabe? dizer uma questão aqui para vocês que dentro já de sala de aula, a professora passou um vídeo em que falava onde era uma mulher negra falando sobre a condição de empregadas e que a maioria das empregadas eram mulheres também e negras. E ela fez um poema e nele ela falava assim que a senzala moderna da empregada. E muita gente começou a rir. Exato, qual é a graça? Porque as pessoas Eu não acho- entenderam, sabe? Então é aquela questão de tu conscientizar também. Tipo, gente, não tem graça, é um problema sério. Eu acho que, como eu já tinha dito antes, o problema do brasileiro, principalmente, é ter uma alta normalização de problemas graves, uma alta passação de pano, como dizem os jovens de hoje em dia. Exato. Sim, basicamente todo mundo releva tudo. E daí. E acho normal. Importante. Porque, Falou. na verdade, tem muito da cultura de cancelamento, mas a cultura de cancelamento também não funciona pra certas coisas, né, gente? Vamos falar a verdade. É. O cancelamento é muito se tornou seletivo. Coletivo. Quer dizer, coletivo não, seletivo. Exatamente, gente, exato. E assim como a Nath citou de escola, eu acho que dá pra gente ver muito bem em escolas, principalmente particulares, onde a maioria é branco, e eles acham graça de fazer piadinha sem graça ou rir de coisas sérias que tem a ver com E aí etnia negra. justifica com é brincadeira, não é brincadeira. Uma vez eu já reclamei e me disseram, mas é uma brincadeira. Então é muito complicado. É extremamente triste essa situação. E Eu eu acho- acho Vai. que pra encerrar, então, gente, nós podemos chegar à conclusão de que ser mulher no Brasil é uma coisa bem complicada até hoje. Ser mulher no Brasil machuca, né? É, machuca bastante. Sim. E isso não vai mudar agora e ainda vai demorar muito e vão ter muitas mulheres depois da gente, muitas meninas que vão ter que lutar para conseguir os seus direitos ainda. Porém, eu acredito que enquanto a gente viver, a gente vai lutar em busca desses direitos. Sim. Fazendo a nossa parte. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Beijo. Tchau! Tchau.